Olá, nesta série de vídeos nós vamos apresentar diversas medidas de associação que são frequentemente utilizadas na pesquisa clínica para expressar a força do relacionamento entre um fator de risco ou tratamentos e um desfecho clínico expresso por uma variável binária. Por exemplo, ocorrência ou não de óbito, desenvolvimento de uma doença ou não, etc. As medidas de associação que serão apresentadas são diferença absoluta de riscos, número necessário para tratar, risco relativo, diferença relativa de riscos, razão de chances. Ao final, vou mostrar como obter os valores dessas medidas de associação no R, bem como os respectivos intervalos de confiança. Como exercício, serão distribuídos artigos para cada grupo exercitar o cálculo e a interpretação das medidas de associação. O texto básico para essa sequência de vídeos são os capítulos 7, de probabilidade, nas seções 7.1 até 7.5, inclusive. E o capítulo 8, medidas de associação. Para ilustrar o cálculo das medidas de associação, eu vou me basear em alguns resultados publicados neste estudo de coortes realizados na Noruega e publicado no BMJ Open em 2017. O título do trabalho é Adiposity, Physical Activity and Risk of Diabetes mellitus, a Prospective Data from the Population-Based Hunt Study, in Norway. Neste estudo, a tabela 2 mostra o risco relativo para diversos níveis do índice de massa corporal em relação à incidência de diabetes mellitus para cada estrato do gênero, masculino, feminino. As pessoas foram classificadas em um dos 3 níveis do índice de massa corporal. O nível de referência, que vai de 14,5 a 24,9 kg por metro quadrado, representa pessoas de baixo peso ou peso normal relativo à altura. O nível de IMC, que vai de 25 a 29,9, representa pessoas com sobrepeso. E o nível acima, igual ou acima de 30 kg por metro quadrado, representa pessoas obesas. O risco relativo do nível correspondente a sobrepeso é 3,10 para os homens, significando que os homens com sobrepeso apresentam um risco 3,10 vezes maior do que os homens com peso baixo ou normal de desenvolverem diabetes mellitus. Para os homens obesos, este risco aumenta 9,01 vezes. Ao lado de cada medida de risco relativo são apresentados os intervalos de confiança ao nível de 95%. Já a tabela 3 mostra o risco relativo para diversos níveis de atividade física em relação à incidência de diabetes mellitus. De novo, para cada estrato do gênero, masculino e feminino. As pessoas foram classificadas em um dos 5 níveis de atividade física. Inativos, exercitam menos de uma vez por semana, exercitam uma vez por semana, exercitam de 2 a 3 vezes por semana, exercitam de 4 ou mais vezes por semana. Então, o risco relativo do nível correspondente a menos de uma vez por semana é de 0,96 para os homens, significando que os homens que exercitam menos de uma vez por semana possuem um risco um pouco menor de desenvolverem diabetes mellitus do que os inativos. Já os homens que exercitam 4 ou mais vezes por semana possuem um risco bem menor de desenvolverem diabetes mellitus em relação aos inativos, 0,55. Também ao lado de cada medida de risco relativo são apresentados os intervalos de confiança ao nível de 95%. Para mostrar cada uma das medidas de associação,
nós vamos considerar somente 2 níveis do fator de risco, de modo que os dados para o cálculo das medidas de associação podem ser apresentados em uma tabela chamada 2x2, onde os 2 níveis do fator de risco são mostrados nas linhas e os 2 níveis do desfecho são mostrados nas colunas. Lembrando mais uma vez, um fator de risco pode ser exposição a um fator etiológico ou a exposição a determinados tratamentos. Nessa tabela, A mais B pessoas foram expostas ao nível 1 do fator de risco e C mais D foram expostas ao nível 2 deste mesmo fator. Das A mais B pessoas expostas ao nível 1, A tiveram o desfecho clínico e B não tiveram. Das C mais D pessoas expostas ao nível 2, C tiveram o desfecho clínico e D não tiveram. A partir dessa tabela, podemos expressar o risco de ocorrer o desfecho clínico quando a pessoa é exposta a um certo nível do fator de risco, como a proporção de pessoas expostas àquele nível do fator que tiveram o desfecho clínico. Então, o risco de ocorrer o desfecho clínico para o nível 1, RN1, é A sobre A mais B. O risco de ocorrer o desfecho clínico para o nível 2 do fator de risco é C sobre C mais D. Então, a partir do estudo de coortes que eu citei no início dessa apresentação, eu montei 2 tabelas 2x2 que serão usadas para mostrar o cálculo das diversas medidas de associação. Essa primeira tabela relaciona a atividade física inativo ou exercita 4 ou mais vezes por semana com o diabetes mellitus para os homens. Assim, de 1948 homens inativos, 73 desenvolveram o diabetes mellitus. De 1.881 homens que exercitam 4 ou mais vezes por semana, 45 tiveram o desfecho clínico, que é diabetes mellitus. Assim, o risco de desenvolver diabetes mellitus para os homens inativos é 73 sobre 1948, 0,037, que é igual a 3,7%. E o risco de desenvolver diabetes mellitus para os homens que exercitam 4 ou mais vezes por semana é igual a 45 sobre 1881, 0,024, 2,4%. Essa outra tabela relaciona 2 níveis do IMC, peso baixo ou normal e obesidade, com diabetes mellitus para os homens. Assim, de 10.988 homens com peso baixo ou peso normal, 95 desenvolveram diabetes mellitus. Dos 1.384 homens com obesidade, 156 desenvolveram diabetes mellitus. Assim, o risco de desenvolver diabetes mellitus estando com baixo peso ou normal é 95 sobre 10.988, que é igual a 0,0086 ou 0,86%. Já o risco de desenvolver diabetes mellitus para os homens com IMC acima de 30 é 156 sobre 1.384, que é igual a 0,11, 11%. Voltando à estrutura básica de uma tabela 2x2, o risco de ocorrer o desfecho clínico de interesse para um dado nível do fator de risco é a probabilidade de ocorrer o desfecho para uma pessoa exposta àquele nível. Assim, o risco de ocorrer o desfecho para o nível 1 do fator de risco é a probabilidade de ocorrer o desfecho, dado que ou condicionado ao fato de que a pessoa está exposta ao nível 1 do fator. Analogamente, o risco de desenvolver
o desfecho para o nível 2 do fator de risco é a probabilidade de ocorrer o desfecho, dado que a pessoa está exposta ao nível 2 do fator. Essa barra vertical indica uma probabilidade de ocorrência do evento à esquerda, desfecho no caso, condicionada ao fato de que o evento à direita, a exposição ao respectivo nível do fator, ocorreu. Antes de entrarmos nas medidas de associação propriamente ditas, vamos fazer uma breve digressão e discutirmos alguns conceitos relativos à probabilidade no próximo vídeo. Até lá!